Bom dia, pessoal! Essa semana vamos falar um pouco de hereditariedade e alguns mecanismos relacionados a ela. Vamos começar falando um pouco sobre o DNA ou ácido desoxirribonucleico. Dentro de cada célula dos seres vivos contém o DNA. No caso dos procariontes, o DNA fica solto no citoplasma e nos eucariontes fica dentro do núcleo envolvido por uma membrana. O DNA é responsável pelas características dos organismos, que é codificado através da combinação das bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. Falamos que o DNA tem uma dupla hélice, ou seja, tem duas fitas que são formadas por fosfato e açúcar. Nesse caso, é a desoxirribose. O DNA é enrolado através de uma proteína denominada histona, formando os cromossomos. Essa organização é fundamental para a divisão celular. O conjunto dos cromossomos forma o cariótipo. Na espécie humana, são 23 pares de cromossomos, sendo o último par relacionado ao sexo. Aqui no esquema, esse par se repete para demonstrar como é para cada sexo. Então, XX determina o sexo feminino e XY determina o sexo masculino. Gene é um segmento de DNA responsável por características específicas, ou seja, cada característica é determinada por um ou mais genes. E genoma é o conjunto de todos os genes presentes na célula de um ser vivo. Vocês devem ter ouvido falar bastante essa palavra ultimamente, pois o primeiro passo do estudo do coronavírus foi codificar o seu genoma. Vamos falar um pouquinho sobre divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular. A primeira que a gente vai ver é a mitose. Na mitose, uma célula dá origem a duas outras iguais, com o mesmo número de cromossomos. É o tipo de divisão que ocorre na reprodução assexuada e no crescimento dos seres vivos e regeneração dos tecidos. O outro tipo de divisão é a meiose. Na meiose, uma célula dá origem a 4 outras, cada uma com metade do número de cromossomos da célula inicial. É o processo pelo qual se formam os gametas, que na espécie humana são os espermatozoides e os óvulos. Durante a meiose, ocorre um processo em que os cromossomos podem trocar partes de DNA, aumentando assim a variabilidade genética presente nos gametas. E na fecundação é formado o zigoto, com metade do DNA da mãe e a outra do pai. Por enquanto, ficamos por aqui. Esse vídeo é para auxiliar vocês a realizarem a atividade 5 da apostila Trilhas de Aprendizagens, páginas 104 a 108. Façam com capricho, até a próxima!